Irmãos e irmãs, quando nós começamos o nosso propósito de fazer uma caminhada de fé, nós recebemos no último domingo de janeiro uma palavra para esta comunidade. E a palavra que foi entregue para essa comunidade do livro de Amós, capítulo 8, era a palavra reconstrução. Nós fomos chamados a ser restaurados, reconstruídos pelo amor de Deus. Depois, cada mês, nós fomos recebendo uma palavra. A primeira palavra, restauração. A segunda, reconstrução. A terceira palavra, fidelidade. A quarta palavra, unidade. E hoje Deus também entrega uma palavra para cada um de nós, que é a palavra caminhada, caminhar. Então, para que eu seja restaurado inteiramente, eu tenho que ser reconstruído, eu tenho que me abrir à reconciliação, eu tenho que viver essa fidelidade de reconciliação, eu tenho que me abrir também à unidade, construir a unidade. E acima de tudo, eu tenho que caminhar. Eu tenho que caminhar. Eu queria então, irmãos e irmãs, que juntos possamos descobrir o que é essa caminhada. Como que nós fazemos uma caminhada? Os primeiros cristãos, eles foram apelidados. Os primeiros cristãos foram apelidados de homens e mulheres do caminho. Eles tinham um apelido. Quando eles eram olhados na rua, eles eram apelidados de homens e mulheres que caminhavam. E quando as pessoas da comunidade, de outras comunidades, os olhavam e diziam: ó, ali estão pessoas que caminham. São pessoas que estão abertas à caminhada, porque eles seguem a Jesus Cristo. Seguem a Jesus Cristo e caminham. E hoje a palavra que nos é entregue é a palavra de caminhada. Então o Senhor nosso Deus vos chama, irmãos e irmãs, a caminhar com Cristo. Caminhar com Cristo. E quem caminha com Cristo encontra uma vida nova. Quem caminha com Jesus descobre uma vida nova. O evangelho que nós proclamamos, a paz esteja convosco, só vai poder dizer da paz, falar sobre a paz, aqueles que caminham com Cristo, aqueles que estão na paz, aqueles que estão repletos da paz, aqueles que vivem inteiramente a paz, poderão desejar a paz, porque caminham com Cristo. Agora, caminhar com Cristo significa algumas coisas para a nossa vida de comunidade. Caminhar com Cristo tem que ter algo no coração, tem que viver algo plenamente, imitá-lo. Só poderá caminhar com Cristo, só poderá desfrutar as belezas de Cristo aqueles que imitam a Cristo, aqueles que têm no meio de vós, como diz a carta de São Pedro, uma vida nova, que tem no meio de vós uma vida nova que nasce da abertura de Cristo Jesus. Então, o que significa caminhar com Cristo? Primeira coisa, renunciar uma vida. Se quiser caminhar com Cristo, vai ter que abrir mão de algumas coisas. Se eu quero caminhar com Cristo, eu tenho que renunciar a algumas coisas. Talvez as coisas que eu vá renunciar são coisas que me escravizam, são coisas que me aprisionam, são coisas que não me trazem a felicidade. Então, para caminhar com Cristo, tem que ter renúncia. Vocês hoje tiveram que renunciar a algumas coisas para estar nessa missa, não tiveram? A família, o padre é São Paulino, teve que renunciar ao jogo de São Paulo. Nem sei se perdeu, mas tudo bem. Ele tem que renunciar a algumas coisas, abrir mão. E eu só abro mão daquilo que não é importante para mim. Eu abro mão daquilo que não me traz felicidade. Então, abrir mão, renunciar. Para caminhar com Cristo, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas que me escravizam, algumas coisas que me aprisionam. O que te aprisiona? O que te escraviza? O que te traz infelicidade? O que? Será que você poderia abrir mão disso? Será que você conseguiria abrir mão disso? A palavra é caminhada. Abra mão, desprenda-se, seja livre. O cristão é livre, e sendo livre, ele está aberto à ação de Deus. Nada o sufoca,
nada o aprisiona. O cristão é livre, e sendo livre, ele faz a caminhada com Cristo. Fazer a caminhada com Cristo. Para caminhar com o Senhor, eu tenho que renunciar a algumas coisas da vida. Para caminhar com Jesus, eu tenho que renunciar a algumas coisas. Então diga para quem está do seu lado: para caminhar com Jesus, terás que renunciar a algumas coisas. Diga isso. Irmãos e irmãs, o segundo ponto: para eu caminhar com Cristo, eu tenho que viver uma vida de pureza. Para caminhar com Jesus, irmãos, eu tenho que viver uma vida de pureza e de retidão. Vamos olhar o que Jesus fez. Qual foi a vida de Jesus? Uma vida pura. Quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos santidade, 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 santidade. Do outro lado, amor, amor, amor. Quando olhamos de novo a vida de Cristo, santidade, amor, santidade, amor. Reconciliação, perdão, graça e vida. A nossa vida agora: pecado, 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 pecado. Do outro lado, egoísmo, 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 egoísmo. Algumas pessoas, fofoca, fofoca. Então, entre ficar nessa vida e ficar na vida de Cristo, eu fico com Jesus Cristo. Amém? Eu fico com Jesus Cristo, que é santidade, perdão, reconciliação. Então ele tem uma vida reta. Será que nós conseguimos viver a vida reta de Cristo? Se nos esforçarmos, conseguimos. Temos um monte de gente aí que vive essa vida reta, viu? Que busca Jesus Cristo, que busca o Senhor. Então é possível a cada um de nós. O Senhor nos concede a graça. Renunciar. Segundo, viver uma vida pura, viver uma vida inteiramente de pureza. Terceiro ponto fundamental, irmãos, que é estar na caminhada com Cristo, está na submissão. Cristo, ele realizou inteiramente o querer de Deus. Então, para que eu caminhe com Cristo, eu tenho que ser submisso a Deus. O último dom dizia temor a Deus. Temor a Deus. Não é ter medo de Deus, é descobri-lo, reconhecê-lo como o Senhor da vida, mas acima de tudo, ser submisso a Ele, estar segundo a vontade dEle, estar segundo a ação de Deus. Então, se eu quero ter uma vida nova, uma vida plena, eu me abro à graça de Deus e eu sou inteiramente submisso a Ele. Eu vou dizer: Senhor, aqui eu não consigo fazer nada, mas o Senhor pode. Aqui eu não consigo dizer mais nada, mas o Senhor usa a minha palavra, usa a minha boca para dizer: Senhor, aqui eu não tenho forças, mas o Senhor pode agir. O Senhor pode realizar. Eu creio em Ti, Senhor. Eu permito que Tu hajas em minha vida. Irmãos, quais são os desafios que vocês têm? Quais são as dificuldades que vocês enfrentam? Sozinho nós não conseguimos realizar nada, não conseguimos. Mas se permitirmos que Deus haja em nós, nós realizaremos coisas grandiosas. Se permitirmos que o Senhor haja em nossas vidas, a nossa vida será totalmente transformada, totalmente restaurada. Então hoje nos pede o Evangelho: esteja em paz, vive em paz, renuncie, seja submisso, agora tenha uma vida pura. A submissão, a vida pura e a vida de renúncia só nasce de um coração aberto para Cristo, de um coração aberto para o Senhor. E para concluir, irmãos e irmãs, o que é mais belo, o que é mais lindo, é o que nos diz a própria carta de São Paulo aos Coríntios: andar como Cristo andou, falando como Cristo fala, sendo feliz como Cristo é. Eu tenho que andar como Cristo andou, falar como Cristo falou e ser como Cristo é. Quando as pessoas olham para vocês, irmãos, o que elas veem? Pessoas de Cristo ou pessoas que não são de Cristo? Quando as pessoas falam de vocês: olha, padre, o pessoal fala muita coisa má minha, viu? Quando as pessoas falam de vocês, o que elas dizem?
Pessoas que são de Deus ou que não são de Deus? Irmãos, agradeçam ao bondoso Deus se falam de vocês coisas que ainda não são de Deus, porque ainda há uma oportunidade para você ser de Deus. Se falam coisas suas que não são verdadeiras e não são de Deus, prove para você mesmo que você é uma pessoa de Deus. Viva inteiramente, integralmente o Evangelho. Sirva as pessoas, agora com autenticidade, com felicidade e com amor. Em tudo faça como se estivesse fazendo para Deus. Para todas as pessoas, haja como se estivesse agindo com Deus. Com o seu marido, que talvez não te compreende, não te entende. Com a tua esposa, que não é a esposa que você queria, mas é o que tem, viu? É o que tem, tá bom? É o que tem. Assumiu diante do Padre, diante de Deus, agora vai até a eternidade. Até a eternidade. Sabem que um homem morreu e foi para o céu? E demorou um tempo, a mulher também foi para o céu. E chegando no céu, a mulher desesperada, atrás do marido no céu. Correu uns 3.000 anos correndo atrás do marido, até que encontrou o marido. E foi logo beijando o marido, né? Abraçando o marido. Olha, meu amor, que bom que eu te encontrei. O marido, já incisivo, disse: você nunca entendeu o que os padres falaram mesmo, né? Ela ficou assustada com aquilo. Você não entendeu o que o padre falou no nosso casamento? Ela falou: o que o padre falou? Olha, até que a morte nos separe. Não tenho mais nada contigo. Não tenho mais nada contigo. Estamos na eternidade agora, estamos com os anjos. O que nos basta são os anjos. Irmãos, mas viver a fidelidade, viver o amor, viver a graça da reconstrução, da caminhada. Seja uma pessoa nova na sua família, na sua casa, expressando a alegria que vem da Escritura, a alegria que vem da Eucaristia, a alegria que vem da comunidade. Uma vida nova, uma vida feliz em Jesus Cristo. Não dá para ver mais cristãos com cara de quem chupou limão, né? Tem cristão que parece que chupou limão, né? Saiu da igreja com mal-humorado, bravo, né? Tem uns padres aí que, pelo amor de Deus, também, viu? Nossa Senhora, chupou o limão antes, durante e depois da missa, né? Bravo, nervoso, né? Então não dá para ser cristão assim. Cristão com úlcera gástrica, né? Com estômago amargurado, não dá para ser assim. Vida nova em Jesus Cristo. E quem nos concede? O Espírito Santo de Deus. Então, para caminhar com Jesus Cristo, temos que ter o Espírito Santo de Deus. Então, nessa noite, irmãos, permita a ação do Espírito Santo de Deus. E quando nós passarmos com o Santíssimo pela 5ª vez hoje, 5 vezes com o Santíssimo Sacramento, você possa renovar nessa noite o teu voto de amor, de fidelidade a Jesus, de uma vida santa, de uma vida de renúncia, mas de uma vida com Jesus Cristo, uma vida de amor, de graça e de santidade. Que nós tenhamos em nossas vidas a graça e o amor de Cristo, e que essa graça nos transforme e nos conduza. Então repita comigo: eu quero, Senhor, ter essa vida nova. Eu quero renunciar, Senhor, aquilo que me traz sofrimento, aquilo que me prende, Senhor. Eu quero, Senhor, viver uma vida de pureza, afastando de mim a traição, a obscuridade, a promiscuidade. Eu quero, Senhor, ser submisso inteiramente a Ti, meu Deus e meu tudo. Então, irmão, irmã, determina isso na sua vida: ser e ter uma vida plena em Jesus Cristo, com graça e com santidade. Deus sabe do que nós precisamos. Ele sabe também o que você precisa na sua casa. Então, sempre conte com a graça de Deus e esteja aberto à ação do Espírito Santo de Deus. Se você estiver aberto à ação do Espírito Santo de Deus, Deus agirá na sua casa, Deus agirá na sua família. E Ele agindo, irmãos, segundo a Escritura, quando Deus age, nada nos abala. Quando Deus age, nada nos oportuna. Quando Deus age, a vida plena é estendida a cada um de nós. Então tome posse dessa graça, tome posse dessa bênção
e sempre ande com Jesus Cristo. Caminhe com Cristo. Então diga: eu caminharei com Jesus. Eu e minha família caminharemos com Jesus. E para caminhar com Jesus tem que ter um espírito de oração.